a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez, com grande alegria, estando no vosso meio, para vos falar de alguém importante, de alguém que merece toda a nossa atenção, porque na medida em que nós damos atenção às suas palavras, nossa vida é mudada para melhor. Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Altíssimo, Salvador das nossas vidas, aquele que, apaixonado por nós, entregou-se para morrer em nosso lugar. Nós éramos culpados, nós estávamos condenados, mas Ele assumiu a nossa culpa, a nossa responsabilidade, para hoje estarmos livres, servindo a Ele, servindo ao próximo. A Ele o louvor, a glória para todo sempre. Muitas das vezes alguém nos pergunta, como é que vocês fazem viajar tanto, andar tanto, não tem morado, não tem lugar onde pode ficar, dizer aqui estou na minha casa, porque tantos lugares sempre indo, qual o interesse? O nosso maior interesse sempre será buscar vidas que queiram ser transformadas para serem a imagem e semelhança de Cristo. Vidas que querem sair deste mundo de sofrimento e de dor, que na realidade sofrem por algo sem valor, sofre por algo que é oco, vazio, fútil. Tantas pessoas trabalham, se esforçam por conseguir algo e que depois percebe que não lhe preenche, não lhe satisfazem, sempre querem mais sem nunca estarem satisfeitos. Mas quando nós vamos a Cristo, nós abrimos o nosso coração a Ele, Ele nos enche de tal maneira que transbordamos e temos para dar. Nos satisfaz de tal maneira que nós não conseguimos reter apenas para nós. Nós falamos, olha, Ele tem tanto nos dado que queremos também repartir. O amor, a paz, a segurança, a confiança, a alegria, tudo aquilo que nos dá verdadeiro prazer para viver. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Amém? Jesus é tremendo. Bom, para quem não nos conhece, Claudir de Souza Machado. É um nome como tantos outros, porque já descobri que existem outros Claudir por aí. É impressionante que na lista telefônica, quando dos Estados Unidos mudamos para o Brasil, chegamos lá, eu estava procurando na lista telefônica alguma coisa, encontrei Claudir na mesma rua em que eu fui morar. Falei, meu Deus, o que é isso? Então, vê, até um nome estranho como esse já existe por aí iguais. Mas esse Claudir de Souza Machado é servo do Deus Altíssimo. Tem prazer de servir ao Senhor. Casado com Nilcimeco Machado. Pai e mãe, né? Pais de 5 filhos e avós de 6 netos. É coisa maravilhosa. E quando nós estamos com eles, meu Deus, é vovô daqui, vovô de lá, e que coisa gostosa, né? Desfrutamos da delícia, do prazer de sermos uma família abençoada, que tem prazer de estar junto, ou de, às vezes ausente pelas viagens, se comunicar sempre e interceder uns pelos outros. Então, essa é a nossa apresentação. No demais, vamos apresentar o que há de melhor, a palavra de Deus. Amém? Porque esse aqui é passageiro, mas aquele que é Jesus é eterno. Deus nos trouxe uma palavra que, naturalmente, você que tem lido Bíblia, ou que tem frequentado a igreja já por alguns meses, pelo menos, quem sabe já ouviu algumas vezes. Vamos falar um pouquinho sobre Davi e Golias. Mas o que Deus me impõe no coração para falar a você é algo que talvez você ainda não tenha ouvido. Porque quando nós lemos essa passagem de Davi que enfrentou Golias, Deus me dá algo para dizer a você que pode hoje mudar a história da sua vida. Depende da maneira de você receber, porque Deus tem algo para falar para você. 1 Samuel, capítulo 17, versículo também 17. 1 Samuel 17, 17. Louvado seja o nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus nesse versículo 17, do mesmo capítulo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho,
toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. E o 18, porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem. Amém. Curva a sua fonte, por favor. Querido Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado pela grande oportunidade de nós ministrarmos a palavra que é do Senhor e que vem aos nossos corações como uma semente viva para produzir frutos para a eternidade. Então, faz o que te apraz. Ilumina a minha mente, meu entendimento e também a dos que estão aqui presentes, para sermos abençoados com a tua palavra e com a tua divina presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta palavra, Deus trouxe ao meu coração, mostrando-nos de que nas pequenas coisas surgem as grandes oportunidades. São, às vezes, em pequenas coisas, que muitas das vezes nós que ambicionamos coisas maiores, ou o ser humano que por tendência natural sempre quer algo mais, se não for assim, ele não tem prazer de viver, ele não tem motivação para viver, então ele sempre procura algo mais. E louvado seja o nome do Senhor, que eu estou falando com pessoas que, cansado de viver de qualquer maneira, estão aqui porque, motivados pelo poder da palavra de Deus, estão em busca de algo mais que Deus pode fazer. É verdade? E para todos aqueles que desejam algo mais, que reconhecem que Deus nos trouxe à existência para algo melhor do que aquilo que já estamos experimentando, pois a sua própria palavra nos revela de que coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração do homem, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é natural que sempre haverá coisas maiores e melhores que Deus já tem reservado para cada um de nós. Porém, quando estamos nesse caminhar dessas coisas melhores, há muitas das vezes o pensamento de quando chegar lá. Porém, eu te digo hoje, nunca despreze as pequenas oportunidades ou as pequenas coisas, porque poderão se tornar em grandes oportunidades para Deus te levar aonde Ele quer te levar. Quando ficamos pensando nesse cenário, onde os filisteus estavam se confrontando com Israel, duas nações em guerra, posicionados para a batalha, havia entre os filisteus um homem de estatura tão grande, que considerado um gigante, porque era fora do normal da estatura dos mais altos ali da sua tribo. Este homem guerreiro, experiente nas batalhas, ele desafiava qualquer um dos exércitos de Israel. Ele desafiava, olha, ao invés de nós entrarmos em confronto, todo o povo guerreando, façamos assim, eu lutarei com o melhor de vocês. E se alguém de vocês me vencer, nós nos tornaremos servos, nós iremos servir a nação de Israel, nós iremos pagar tributos para Israel. E se eu vencer, será o contrário. Imagina a sutileza do diabo. Muitas das vezes, o inimigo das nossas almas arma a cilada, fazendo propostas, através das quais nos gera ou quer gerar medo. O medo muitas das vezes paralisa. O medo muitas das vezes nos torna inerte. O medo, quantas das vezes, traz a insegurança. Aquela situação de falar, não sei não, eu nem vou tentar, eu acho que não vai dar, não vai ser possível. E muitas das vezes, aquilo que Deus tem preparado, que sempre é melhor do que o que já estamos, nós nos acomodamos à situação, nós consideramos que é melhor ficar assim, porque se mexer pode piorar, se ir em frente pode não dar certo, se formos lutar podemos perder. Então, essa situação de comodismo, essa situação de intimidação causada pelo medo, nos leva a perder o que de melhor Deus está nos proporcionando. Entre todos os guerreiros que ali estavam, ninguém se atreveu a enfrentar. Foram 40 dias de desafios.
Todos os dias pela manhã, aquele gigante com aquela sua voz potente, ele desafiava aqueles grandes exércitos de Israel. Todos os dias a mesma coisa. Imagina aquilo que estava gerando uma situação incômoda. Mas Deus nos céus, olhando e vendo a situação aqui na terra, sondando corações, encontrou no coração de Davi, aquele jovem, aquele servo, aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. Era um rebanho pequeno ainda, mas cuidava das ovelhas do seu pai, estava ali sempre louvando e adorando. Se você for ler o livro de Salmos, você vai encontrar inúmeros salmos de Davi, muitos salmos de Davi, porque Davi, ele entoava louvores a Deus, ele tinha cântico novo nos seus lábios. O cântico novo é aquele que você ainda não ouviu e você canta. Às vezes eu costumo, dirigindo, ou estando num lugar, estando com alguns irmãos, eu começo a cantar: Deus, para sempre teu nome seja exaltado. Você conhece esta? Não? É a primeira vez que eu estou cantando. Eu sempre costumo, às vezes, entoar um cântico lá, e quando eu falo, você conhece? Não, nunca ouvi, pastor. Eu falo, é a primeira vez que eu estou cantando. Cântico novo é assim, é espontâneo, né? Surge, a gente abre a boca e o coração se enche de gozo, de alegria, a gente apresenta a Deus. Só que Davi escrevia, né? Ele tinha essa vocação, ele tinha essa inspiração. Eu estou procurando acompanhar os passos. E Deus deu para ele muitos salmos. Eu penso que, cuidando daquele rebanho, ele adorando a Deus, a Bíblia nos garante de que, em meio aos louvores, Deus habita. Através dos louvores, Deus se manifesta na sua presença. Deus vem. Então, ali Davi adorando. O povo lá, o desafio, a guerra, Deus vendo tudo aquilo. Mas onde Deus foi se manifestar? Não foi no coração daqueles guerreiros, daqueles que estavam lá na frente da batalha, pensando, porque eles estavam com medo. Eles estavam tímidos, intimidados. Eles estavam inseguros. Mas lá no campo, lá cuidando de algumas ovelhas, estava um homem alegre, feliz. Ele havia já enfrentado desafios como um leão que veio para querer arrebanhar uma das ovelhas. Falou, opa, aqui não, aqui tem gente que toma conta, e matou o leão. Veio uma ursa da mesma forma e falou, aqui não, é no nome do Senhor, e matou a ursa. Ele cuidava com muita diligência, muito carinho, do pequeno rebanho que o Senhor lhe confiou. Ele não temia, ele não receava, ele não tinha insegurança, ele tinha confiança de que Deus era com ele. O Senhor era com ele, aleluia. E no meio dos louvores, Deus viu tudo aquilo e falou, opa, é esse aí que eu vou usar para vencer aquele gigante lá, aquele que está lá com tanta arrogância, tanta soberba, querendo intimidar o meu povo. E Deus então falou, né, através de Jessé, chamou a Davi, porque Jessé, sendo o pai de Davi, chamou lá e pediu para o seu filho ser eu digo assim, às vezes, um office boy. Você conhece o serviço de office boy? O serviço de mensageiro? O serviço de garotinho de recado? Ele incumbiu de uma pequena responsabilidade, porque os seus 3 irmãos mais velhos, mais aparentemente preparados para a guerra, aparentemente eles estavam em condições melhores, olha, de 8 filhos, bom, os 3 mais velhos têm mais experiência, estão melhores capacitados, são mais fortes, e então eles vão para a guerra. Agora vocês 5 não. É interessante que ainda haviam alguns outros, e Jessé chamou o pequeno Davi. Por quê? Porque era um serviço tão insignificante, aparentemente tão pequenino, levar lanche, levar um pouquinho de alimento lá para os seus irmãos, mas na verdade era só com o intuito, veja que até mandou levar queijos para o capitão de 1000, para quê? Para você se aproximar dos seus irmãos. Ó, você faz isso, esse lanche é para os seus irmãos, mas esse aqui, para você adoçar a boca, né? Ou para você conseguir permissão para chegar até onde estão os seus irmãos, esse queijo é para eles, é para o capitão de 1000, assim ele vai deixar você chegar até os seus irmãos, porque eu como pai estou preocupado. Vai lá ver como os seus irmãos estão, dá uma olhadinha, como é que eles se encontram, e me traga a notícia deles. Então é natural que um serviço tão simples como esse, não poderia ser aos irmãos mais velhos,
que ainda haviam mais 4 acima de Davi, abaixo dos 3 que foram enviados. Então esse é servicinho para o menorzinho. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando eu e você nos tornamos o menor de todos. Porque é esse que Deus usa. Quando nós somos humildes o suficiente, falou: Senhor, quem sou eu? Mas eu quero. Senhor, eu não me vejo com tanta força, eu não me vejo com tanta capacidade, mas se o Senhor quiser usar minha vida, Senhor, eu a entrego em tuas mãos. O Senhor pode me usar, que eu quero, eu desejo. Quando nós nos consideramos o pequeno, é aí que Deus faz as grandes coisas, para que a glória e o louvor seja dado a Ele. Então foi Davi pequenino, o menor dos seus irmãos, que o Senhor usou para apenas servir de menino de recado. Vai lá, filho. Ele foi. Davi chegou lá. Me impressiona de ver esse cenário, que quando Davi chega lá naquele campo de batalha, estão todos acampados, um exército em frente ao outro, e apenas acampados. E ali estavam, mas Davi estava com os ouvidos aguçados e olhos atentos. Era vigilante, por isso que ele apacentava aquelas ovelhas. Era um pastor fiel, era alguém que tomava conta do rebanho, era alguém que não deixava nada passar despercebido. E assim aconteceu. Quando ele chegou lá, ele ouviu aquele vozeirão: quem é dos exércitos de Israel que está disposto a me enfrentar? Opa, e é isso? Aquilo lá, os ouvidos dele ouviram, despertou nele interesse: o que está acontecendo aqui? E quando ele procurou saber o que estava acontecendo, disseram: olha, quem vencer esse gigante, o rei vai dar a filha dele em casamento, então vai se tornar príncipe, e vai ali ter recompensa, porque o desafio é grande, e ninguém aqui se atreve a isto. Aí ele foi e perguntou a outros: escuta, o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer àquele que vencer esse gigante? Você sabe por que isso? Você sabe o que eu entendo nisso? É porque eu e você temos que estar motivados. Tudo que nós fazemos tem que estar motivado, e com a motivação certa. E a motivação que nós temos, quando nós falamos do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, é de ver o perdido ser salvo. É de ver aquele que está vivendo sem Deus e sem salvação, ter a mesma oportunidade que eu e você temos. A motivação que nós temos, e nós procuramos ouvir o que vai acontecer. E aí a palavra de Deus no livro de Apocalipse está sempre dizendo: ao que vencer, é Jesus dizendo, ao que vencer, 7 vezes, ao que vencer, está dizendo assim: nós somos chamados para vencermos. Vencemos a timidez, vencemos o receio, vencemos os obstáculos que se colocam diante de nós, vencemos qualquer situação pela fé no seu nome. E é por isso que muitas das vezes precisamos continuar ouvindo. O que vai acontecer? Quem for fiel até a morte, herdará a coroa da vida. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Quando nós oferecemos essa pequena vida que nós temos aqui para servir ao Senhor, Ele nos dá a vida eterna com Ele. Aleluia, isso nos motiva. Ele mesmo olhando, Jesus olhando para o povo que estava o acompanhando, ele dizia para aquele povo: não temais, pequeno rebanho, porque ao vosso Pai Celeste agradou dar-vos o reino. Reinaremos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas situações, quantas na Bíblia nós vemos como promessa de Deus. É natural que são condicionais, mas são promessas de Deus. E tanto quanto nós lemos a Escritura, por isso que a Bíblia é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. E testamento é legado, é herança para aqueles cujos nomes estão escritos no testamento. E o meu e o seu nome está escrito nesse testamento. Aleluia! É por isso que a Bíblia nos garante que todos quanto arrependidos dos seus pecados, aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, os seus nomes estarão escritos no livro da vida que está nos céus. Deus registra, não, falei, isso aqui é meu. Tanto quanto nós vamos lendo aquilo que a pastora leu
É em nome de Jesus, é no nome dele que nós possuímos as promessas de Deus. E quando nós lemos tantas promessas aqui, que em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, então é no nome do Senhor, tantas coisas maravilhosas que acontecem, tantas promessas, aí aquilo vai nos motivando, vai nos motivando. Primeira motivação, poxa, Senhor, eu estou fazendo aquilo que é obediência, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu estou motivado a obedecer. Eu estou motivado, Senhor, a ver vida sendo salva, transformada, sendo abençoada, famílias sendo restauradas, doentes sendo curados, oprimidos sendo libertos, enfim, tantas situações, Senhor. Eu estou motivado a ver mudanças de vida, motivado. E Davi estava querendo ser motivado, por isso que ele perguntou a segunda vez. Se vocês lerem esse texto, espero que vocês já tenham lido esse relato. Se não, depois leiam, por favor. E vocês vão ver que Davi, a segunda vez, o que vai acontecer? Aquele que vencer esse incircunciso. Aí foi repetido as promessas. Mas na segunda repetição, o seu irmão mais velho, sabe aquele sabichão? Aquele que parece que sabe tudo. Aquele que fala, né, que parece que olha para você e já quer te julgar. Julgou o seu irmão mais novo. Não, você é soberbo. Você é arrogante, o que é isso? Quem é você? Nós sim estamos aqui preparados para essa guerra. Você, e quis intimidá-lo. Eu bem conheço a sua jactância. Quis intimidá-lo, ou seja, fazendo com que Davi murchasse. Quantas das vezes na vida você procura se levantar, você está animado, você está pronto com alegria a cumprir com aquele trabalho, com aquela tarefa, ainda que pequenina. Vem aqui, limpa a igreja, vem aqui. Ô irmão, que é isso? Você foi chamado para isso? Eu não. Hã? Quem sabe alguém fala, vai arrumar as cadeiras, fazer. Ô irmão, você foi chamado para isso? Eu não. Era assim que estava a posição desse irmão mais velho de Davi. Nós somos chamados para uma posição melhor. Nós estamos aqui nos exércitos de Saul, nos exércitos de Israel. Nós estamos aqui em condição melhor. Agora você foi chamado para ficar lá. Você deixou aquelas ovelhas. É muito importante saber de que Davi era tão diligente no que fazia. Ele preocupava-se tanto em fazer da melhor forma o que fazia, de que antes de sair, ele deixou alguém responsável para cuidar das ovelhas. Ele não simplesmente abandonou, falou, opa, agora eu vou atender um pedido do meu pai, e saiu correndo, negligenciando o seu dever também, que era de cuidar daquelas ovelhas. Preparou alguém, deixou ali, e bem cedinho, ele não via a hora. Quando eu falo bem cedinho, eu penso, ele não via a hora de chegar no local, de ver toda aquela situação. E o seu irmão mais velho, considerando que ele tinha abandonado aquelas ovelhas, que ele tinha deixado do seu serviço só para espionar lá. Deixa eu te dizer, se em alguma situação na sua vida, você procurando se levantar, procurando fazer o melhor, procurando enfrentar o problema que muitas das vezes vem para te oprimir, para te trazer sofrimento e dor, você está se levantando, se às vezes vem uma palavra para querer te desestruturar, querer te humilhar, querer te levar a voltar para trás, a fazer você desistir, eu te digo, faça como Davi, não desista. Ele não fez conta daquilo que o seu irmão mais velho falou, ele apenas correu para frente e perguntou de novo, o que é que vai acontecer com aquele que vencer esse incircunciso? Terceira vez ele não deu conta daquilo, ele não se abateu, porque estava convicto de que Deus tinha uma obra para fazer através da sua vida. Ele tinha essa confiança, não, Deus vai usar a minha vida, eu não sei, mas Deus vai usar, já usou tantas vezes, vai usar. O que vai acontecer? Aí vai lá. Quando ele ali, pela terceira vez, mostrando perseverança, mostrando disposição, mostrando confiança, aí o povo levou à presença do rei. Falou, Saul, está aqui entre o exército, na verdade chegou agora, mas está alguém disposto a enfrentar Golias. Eu não sei quanto tempo você chegou aqui. Quem sabe você chegou agora. E você seja um Davi desse. Ou você esteja mais tempo, mas você seja como esse Davi também. Disposto. Aí quando Saul viu aquilo, mas você não,
Olha, o homem lá é guerreiro, é bem preparado. Você? Não, mas eu. Aí ele contou da situação, da experiência com Deus. Quando, cuidando do rebanho, veio aquele leão, veio aquela ursa, e o livramento que Deus deu através da sua fé, da sua confiança no Senhor. Aí o rei, ouvindo aqueles relatos, falou, tá bom. Pegou a armadura dele, pegou tudo, colocou em Davi. Você já pensou? Dá para imaginar? Davi era um homem alto, era acima da estatura normal por Israel. E Davi era um jovem, de uma estatura normal. Quando colocou aquele negócio, aquela gente foi andar e viu que não dava para andar, nem para se mexer não dava. Ou seja, ele não estava acostumado com aquilo. Muitas das vezes eu e você somos chamados para enfrentar uma situação e nós consideramos, Senhor, mas eu não estou acostumado com isso, eu não experimentei bem isso. Davi não havia experimentado antes andar com a armadura daquela e não tinha como usar aquilo que não lhe pertencia. Não era dele, era de Saul, por isso que não cabia nele. Existem coisas na vida que são específicas, é para você. Não adianta pegar de outro, não adianta querer imitar outro. Se você é o Antônio, Deus vai usar o Antônio. Se você é a Maria, Deus vai usar a Maria. Tereza, Joaquim, Antônio, Manuel, Luísa, Luzia, eu não sei o seu nome, mas você é aquele e aquela que Deus vai usar nessa vida. Com o que você tem, com o que você é. Não é com o que o outro tem. Não é como o outro é. Deus não faz cópias. Muitas das vezes eu e você fazemos, Deus não. Deus não tem máquina de copiar, Xerox, ou outras cópias que tem, né? Copiadora aqui, não. Mais de 6 bilhões de pessoas, por melhor aparência que seja assim, semelhantes um do outro, não são iguais. As impressões digitais não são iguais. As orelhas não são iguais. A íris do olho não são iguais. Deus não faz cópia. Amém? Pode nascer filhos gêmeos, crianças gêmeas, mas não são iguais. Você é você. Davi era Davi. E era Davi que Deus queria usar da maneira em que ele era e com aquilo que ele sabia fazer. Aquela armadura ele não conseguia usar, não sabia usar. Mas a funda, aquela pedrinha lá em que ele girava, aquilo lá ele estava treinado. Agora imagine, dá para pensar que uma pedra numa funda possa derrubar um gigante com armadura, com capacete, preparado mesmo para aquelas grandes batalhas? Não dá para imaginar. Então, os grandes desafios da vida, dá para imaginar eu e você vencer com o que somos, com o que temos? Não dá para imaginar. Porque quantos gigantes, quantas situações tão difíceis que parecem maiores do que nós podemos alcançar. Mas quando Davi foi, ele foi em nome do Senhor. Quando Jesus nos fala para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra, para visitar as pessoas, seja um doente, um enfermo, para evangelizar alguém, ele diz para ir em nome dele. Não é no meu, não é no seu nome. E é interessante quando falamos em nome, nós estamos representando aquele que nos envia. Aqui na igreja não é assim. Quando alguém vai pedir algo para você, fala, não sei não. Aí você fala assim, não, mas o pastor que mandou. Então tá bom. Não é? Aí o pastor que pediu, então tá bom. Aí quando nós falamos, é em nome de Jesus, é Jesus que mandou. Aleluia. No nome dele, todo o poder nos céus e na terra se movimentam em favor de um decreto. E quando Davi, aquele mensageiro, aquele office boy, aquele garoto de recado, chegou lá para fazer uma pequena coisa, foi a grande oportunidade para mudar a história da vida dele. É na pequena coisa que nós fazemos com dedicação, com confiança, com amor, que Deus muda a história da nossa vida.
de um em um, de dois em dois, para onde for. Eu fico imaginando, ali em Portugal, nós estamos numa cidade chamada São Martim do Porto, e a igreja é numa cidade chamada Benedita, e aí recebemos uma ligação um dia, era justamente da cidade de Coimbra, 130 quilômetros de distância, 130 quilômetros de onde nós estamos ali morando, ou também a igreja está estabelecida. É uma ligação dizendo: pastor, nós ouvimos falar do senhor, e gostaria de saber se o senhor poderia fazer uma visita aqui para nós. E nós fomos lá. Foi eu, a pastora, e o pastor Milton, fomos até lá, 130 quilômetros de distância. Chegando lá, eram duas pessoas que mostraram interesse no Evangelho, os portugueses. E quando mostraram o interesse, um deles, jovem, falou que estava ouvindo hinos, ouvindo, e a esposa começava a chorar muito, e ele via que a palavra falava muito com ele, então ele queria aprender a Bíblia, ele não tinha Bíblia, mas queria aprender acerca do Evangelho, queria conhecer mais essa manifestação da graça de Deus, e eu falei para eles, olha, se aqui nessa cidade, Coimbra, tiver uma pessoa, uma que seja, que se disponha, que deseje conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho, nós estamos dispostos a vir. Uma ou, quem sabe, até 2 vezes por semana. Nós vamos vir aqui. Basta uma pessoa querer. E perguntando, ele falou: eu quero. Eu falei: então tá bom, tá feito. Aí começamos a ir para lá. Na outra semana fomos e nós falamos: olha, é importante nós, se pudermos, conhecer a sua casa, se é que você queira. Porque nós não temos igreja lá nem nada. Eu falei: se é que você queira, para nós orarmos e abençoarmos sua família, abençoarmos lá o seu local, se é que você quer. Se não, não, pastor, eu quero. Mas, senhor, por favor, não vá se escandalizar, porque eu moro numa tenda. Em Portugal, Europa, primeiro mundo, uma tenda. Eu moro numa tenda, assim, no estacionamento. Mas vamos lá, vamos nessa tenda. E quando chegamos, pertinho do shopping Coimbra, no estacionamento público, coisa que aqui no Japão não poderia, porque até estacionar o carro no estacionamento que nem é seu, já dá um problema terrível. Lá, há 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5 anos, eles moravam em um trailer pequeno. Ali nasceu o primeiro filho, com 5 anos de idade já, nasceu o segundo com uns 3 anos de idade, 2 crianças morando naquele trailer, onde havia uma puxada de lona para ser a cozinha. Então ali faziam a comida com fogareiro a gás, etc. A água todos os dias buscavam, traziam. Há 5 anos naquela situação. E às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, nós nos encontramos aqui, eu não sei exatamente a situação em que você vive, como que você está. Às vezes nós nos encontramos num shopping, que foi o caso dele, nós encontramos ele no shopping de Coimbra. Então, estamos lá no shopping, o shopping é bonito, aparentemente está tudo bem. Mas quando nós vamos ao local, Davi saiu do meio do local onde estava, das ovelhas, daquele lugarzinho onde apacentava aquelas ovelhas, e foi ao campo de batalha, aonde ali surgiu a oportunidade, aonde ali ele sentiu a dor daquele desafio, aonde ali ele se envolveu com o problema que Israel estava atravessando, porque ninguém ousava enfrentar aquele Golias. E quando nós fomos ali onde estava aquele jovem e aquela família, nosso coração se condoeu. A compaixão que é de Deus, que encheu nosso coração no momento, nos fez sentir: meu Deus, como é que pode? 5 anos, alguém morando numa situação como essa, num país de primeiro mundo como esse. Ele nos explicou que lá há um projeto, como no Brasil, aquelas casas de Coab. Você sabe como é que é a casa de Coab? Se inscreve as pessoas de mais baixa renda, ou pelo menos que, né, o salário não alcança algum melhor, eles se inscrevem e conseguem uma casa de Coab, ou apartamento, etc., mas precisa aguardar ser chamado. E ele fazia 5 anos que estava esperando ser chamado. Eu falei: mas 5 anos, você não vai atrás de... Pastor, a última vez que eu fui, foram 6 meses atrás, e a resposta sempre foi a mesma: fica aguardando, tem que esperar. Alguma coisa está acontecendo, pastor. Eu falei: amém, eu sei que alguma coisa está acontecendo. E nós enfrentamos aquele gigante. Ali nós oramos, aí nós clamamos: Deus, nós chamamos a existência de um milagre.
Nós estamos aqui diante de um desafio, diante de uma situação que perdura por 5 anos. É uma família, são 2 crianças juntas. Senhor, abre as portas, traga a resposta agora, quebra essa barreira, tira esse obstáculo. E fomos lá guerreando contra esse gigante. Foi quarta-feira à noite. E quando fomos embora, na quinta-feira pela manhã, ele nos telefonou: pastor, hoje me ligaram e disseram para mim ir lá assinar o contrato. 5 anos tinham passado. Hoje me ligaram dizendo para mim assinar o contrato. Pela tarde, ligou de novo: pastor, eu fui assinar o contrato, me deram a chave, eu entrei, é um apartamento de 3 quartos. Glorificado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque foi uma pequena coisa que fomos fazer, atender um chamado. E depois fomos ao local da situação. E indo ao local da situação, quando nós nos posicionamos com Cristo, Deus abre as portas e move os céus e trabalha em favor da situação. Deus mudou aquele quadro. Depois disso, se converteram 15 pessoas, por causa do testemunho que ele foi dando para a família, o que Deus fez. Depois de 5 anos, num dia, Deus respondeu. Aleluia! Eu ainda quero crer, se Deus não respondeu naquela mesma noite, porque estava fechado o departamento lá. Foi no dia seguinte. Você sabe o que eu entendo com isto? É que Deus, o Criador dos céus e da terra, ao nos fazer a sua imagem e semelhança, se importou tanto conosco, que enviava profetas, patriarcas, pessoas que ministravam uma palavra, e o povo não dava crédito. O povo, mesmo ouvindo, não queriam conhecer esse Deus maravilhoso. Aí foi necessário o próprio Deus pegar o seu Filho único, e como Deus, ele se fazer como homem, como eu e você, como ser humano. Sabe para quê? Para sentir o que eu e você sentimos. Jesus veio e aqui sentiu sede. Jesus veio e aqui sentiu fome. Jesus veio e aqui sentiu cansaço. Jesus veio e aqui sentiu dor física. Sentiu o que é a dor de uma rejeição, a dor de uma traição, a dor de um abandono. Jesus veio e experimentou o que eu e você experimentamos, até a tentação do pecado, mas louvado seja o nome do Senhor. Em tudo ele foi pecado, mas não pecou. Aleluia! Ele, mesmo sendo Deus, tomou essa forma humana como nossa, humilhando-se a si mesmo, para poder andar e se compadecer de cada um de nós. É isso que eu pude entender lá em Coimbra, quando Deus nos levou até onde eles estavam. É isso que eu posso entender quando Deus pegou o menino Davi, aquele rapaz, e o levou no campo de batalha para ouvir e ver a situação. Quando eu e você ouvimos e vemos a situação, nos posicionamos em Cristo. Falamos: em nome de Jesus, essa situação vai mudar. O meu Deus é poderoso para mudar. Aleluia. É no nome de Jesus que as portas se abrem, que as coisas acontecem. Então nunca despreze as pequenas coisas. Nunca pense que isso não é para você, que isso aí é para os menores. Seja você esse menor, para Deus te fazer grande. Como fez de Davi o menor, o maior, porque ele foi o grande rei de Israel, que até hoje é mencionado. E fala-se a estrela de Davi. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Depois que Jesus veio e andou com o povo, manifestando o grande amor do Pai, porque Jesus é o amor de Deus em carne, ou seja, humanizado, da forma humana como nós podemos ver e entender. Ele, antes de subir ao céu,
Ele deixou os seus discípulos responsabilizados para evangelizar este mundo. Porém, sabendo de que era necessário que cada um desses que assumisse esse compromisso precisavam sentir como Deus sente, amar como Deus ama, ver como Deus vê, ouvir como Deus ouve. Ele prometeu que o Espírito Santo, esse ser divino, maravilhoso, o Deus Espírito Santo, viesse para habitar em nós, ou naqueles que o recebem como Senhor e Salvador, para que também em nós, nesse corpo físico, meu e seu, nesse corpo humano, o Deus eterno possa se mover aqui na terra. Nesse corpo humano limitado, o Deus ilimitado possa andar nessa terra, ver, ouvir, falar e agir, para que nós possamos sentir a dor dos que estão ainda lá fora e que precisam dessa salvação, e venham a experimentar o que eu e você estamos experimentando. Aleluia, aleluia. Nunca despreze as pequenas coisas, pois pode tornar-se a grande oportunidade para Deus realizar os seus propósitos através da sua vida. Então hoje, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Porque Deus está aqui, e Ele quer através da sua vida manifestar a sua grandeza, seu amor, seu poder. E abrir as portas das oportunidades para que mudanças substanciais aconteçam dentro de casa, na família, no trabalho, na cidade, em toda a nação. A você que sente no seu coração o ardor, o desejo, falou: Deus, eu quero aproveitar cada oportunidade que o Senhor me der, por pequena que seja, eu quero aproveitar. Venha à frente, mas venha pedindo: Deus, eu quero que o Senhor se mova em mim e através de mim. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir. É nas pequenas coisas que Deus te dará grandes oportunidades de ver mudanças, de trazer mudanças. Esse Deus forte, esse Deus poderoso, Ele se move, e Ele está aqui para se mover através da sua vida. Não é um Deus de pau nem de pedra, é um Deus Espírito eterno, que se move com e no meio do seu povo. Aleluia, aleluia. Peça a Ele nesta hora as oportunidades. Fala que você não quer desprezar as pequenas coisas. Por pequeno que seja, você quer fazer. Por mais simples que seja a tarefa, você quer executá-la com diligência, em adoração ao Senhor, glorificando ao Senhor.
Aleluia. A história de Davi volta-se a se repetir na minha e na sua vida, com a oportunidade de vencermos os gigantes, os desafios que se apresentam em nossa vida, em nosso dia a dia, porque vamos na força do Senhor. Davi enfrentou aquele gigante, o derrubou, o venceu, e ao invés do povo de Israel se tornar escravo, foi os filisteus que fugiram. Eles é que ficaram intimidados. Assim o Senhor vai lhe encorajar nesta manhã. O Senhor vai derramar uma unção fresca, uma unção poderosa na sua vida. Jesus vai tocar em seu coração. Jesus vai manifestar-se com a presença poderosa para dizer: eu guio a tua vida, eu dirijo a sua vida, eu guio os seus passos, eu ilumino o seu entendimento, eu lhe revelo a minha vontade, eu trago luz ao teu entendimento, porque aquele que anda em Cristo tem a luz do mundo, não andará em trevas, tem a luz da vida. Pai, obrigado porque o Senhor nos oferece oportunidade nas pequenas coisas. E aqui estão esses homens, essas mulheres que estão se agarrando a essa oportunidade de que tudo quanto lhe vier a mão a fazer, eles vão fazer com diligência, com amor, com abnegação, com dedicação, com renúncia, com fervor de espírito, porque fazem para o Senhor. Eles vão na força do Senhor, eles vão em nome do Senhor. Portanto, Pai, hoje, neste lugar, nesta hora, move mais uma vez os céus, meu Deus, e derrama o Espírito Santo sobre todos. O Espírito Santo manifesta o Espírito de Deus, o Espírito de poder, o Espírito de amor, de moderação e de poder. Manifesta, Senhor, em nome de Jesus, para que não haja intimidação, não haja medo, não haja insegurança, mas a confiança que o Senhor fará, que o céu se abre. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, abençoa, 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 Pai. Vidas tão preciosas que estão dizendo: eu não vou perder nenhuma oportunidade, eu não vou deixar passar, por pequeno que seja, eu vou abraçar, eu vou fazer. Meu Deus, então levanta-se através dessas vidas, através desses homens, dessas mulheres. Levanta-te, meu Deus, porque o povo que conhece ao seu Deus fará proezas, fará proezas. Aleluia, aleluia. Vou pra onde o teu vento soprar. Louvado seja teu nome, Jesus. Não precisa